gente, bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos, que a paz de Deus esteja no coração de cada um, não é? Você já fez questionamentos do tipo assim, mas qual o sentido dessa situação? Qual o sentido de adquirir isso? Qual o sentido de perder tempo com aquilo? Enfim, qual o sentido? É uma pergunta bem intrigante que é feita com muita frequência aqui pela nossa amiga Cheryl Pegerson. E ela vem na sua reflexão colocando várias coisas que, por exemplo, ela questiona se faz sentido. Quando ela está assistindo uma apresentação, um sermão, uma pessoa falando, um orador, e essa pessoa fica falando uma coisa aqui, outra ali, que tentando chamar a atenção do público, mas que de repente não chega no ponto onde deveria chegar, ela fica se questionando, mas qual o sentido de falar isso? Será que ele vai chegar a algum lugar com esta fala, com essa ilustração? Ela gosta de coisas, de histórias, ela gosta de coisas engraçadas, situações intelectuais, mas quando ela vê que de repente aquilo está tirando o que é o essencial, não leva ao ponto, ela fica pensando, mas qual o sentido de ficar falando isso? Então, outra coisa que ela se questiona, muitas vezes as pessoas ficam ali na igreja, estão na igreja e acabam tendo esse questionamento, qual o sentido de vir aqui, porque elas não têm paz, não têm alegria no coração, não conseguem obter o poder e a vitória sobre o pecado, e daí elas olham para elas mesmas, sentem aquele vazio e ficam pensando, tá, mas qual o sentido de vir à igreja se de repente estou assim? A questão é que da mesma maneira que uma história, porque quer só chamar a atenção do público ou para o orador, não faz conexão com o conteúdo e daí não há sentido nenhum, estar ali na igreja esperando que os outros vão preencher a nossa necessidade também não faz sentido. O que faz sentido é aquilo que a gente encontra na pessoa de Cristo Jesus. Uma outra coisa que ela menciona assim, quando ela vê pessoas que pegam uma criança, né, um bebê que não é filho deles, estão lá com elas no colo e de repente aquela criança começa a chorar, né? E a pessoa que está segurando não devolve para a mãe. Fica ali com ela, entendendo que não, eu vou dar conta. E aí a Sharon fica pensando, qual o sentido de alguém ficar segurando uma criança que não está dando conta, em vez de devolver para a mãe, que é tudo o que a criança quer, é estar com a mãe. Sabe, e às vezes a gente faz coisas que não têm sentido, né? Mas a gente deveria sempre se perguntar, assim, qual o sentido disso? Muitas vezes a ignorância bem intencionada, o orgulho teimoso faz com que a gente se perca no meio do caminho. No caso de alguém não devolver o bebê, achar que os outros é que vão resolver o meu problema, certo? Enfim, a gente precisa ter a noção adequada. Onde eu quero chegar? Como que eu posso realmente adquirir aquilo que é necessário para a minha vida, para eu ter paz, alegria, o poder para vencer as tentações? Eu não posso simplesmente esperar que os outros me encham. Eu preciso ir à fonte. O sentido é, Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos e nós precisamos dEle. É bom ir à igreja, ter as pessoas, ser abraçado por elas, nos entreter com aqui, alguma coisa e outra ali, mas a gente precisa chegar à conclusão que a única coisa que realmente satisfaz as nossas necessidades é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. O próprio Espírito diz, Romanos 8,16, confirma nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando você vai lá para Filipenses 4,19, ali a gente entende que o Senhor nosso Deus é o único que pode preencher, atender todas as nossas necessidades. Então, se você quer ver uma mudança na sua vida, na sua caminhada espiritual, você tem que buscar coisas que vão fazer sentido para esse crescimento. E se você não buscar Deus e a sua palavra, você não vai encontrar o sentido. Pense nisso. Até amanhã.